Então, uma coisa é o Cantareira, para a transposição, outra coisa é o Paraíba do Sul, que a gente viu que está bastante degradado também. Aí, a partir daí, implementar um programa de monitoramento hidrométrico, medir vazões, níveis d'água de rio, qualidade de água, e monitorar por georreferenciamento e uso e ocupação do solo para avaliar desmatamento, crescimento de ocupação irregular. Você tem que controlar isso tudo. E, a partir de um programa de monitoramento bem feito dos rios, você fazer um diagnóstico. E aí você comprova, a partir do momento que você recuperou a bacia de São Paulo e elevou o nível mínimo do rio, aí você avalia, olha, eu já recuperei a bacia de São Paulo, o nível mínimo subiu, mas ainda vai ter um déficit. Em vez de 5 metros cúbicos por segundo, eu vou precisar só de 1 metro cúbico. Tudo bem, aí está explicado, vamos transpor só 1 metro cúbico. Agora, na minha opinião, com 1.600 milímetros anuais de chuva, com aquele tamanho de bacia hidrográfica, você vai ter muito mais do que 5 metros cúbicos, não vai precisar fazer transposição nenhuma, mas em cima de dados hidrológicos você vai constatar todos esses fatores. E aí você, a partir dos dados de monitoramento, implementar ações prioritárias de investimentos para revitalizar tanto a bacia do Paraíba do Sul quanto a bacia do Cantareira, cada um dentro da sua responsabilidade. Nós temos que buscar soluções sustentáveis de saneamento, como eu falei, não podemos desvincular o problema da água com o problema do saneamento, e não adianta, o governo do Estado está dizendo que vai investir grande parte desses 5 bilhões que ele vai receber em obra de saneamento de esgoto. Nós temos que buscar um saneamento sustentável, reaproveitamento de biogás do lodo, transformação em composto orgânico. Vamos fazer o que a prefeitura de Tibagi fez, uma prefeiturinha pequena. Por que a gente não implanta isso aqui? Como eu já dei uma sugestão aqui, usando a área de Gramacho, aqui para a cidade do Rio de Janeiro, que é a maior cidade do estado, começarmos a transformar lixo úmido em composto orgânico para baratear o reflorestamento, recuperação de área degradada. Com isso, vamos aumentar a capacidade de produção de água doce no nosso estado. É isso que a gente precisa usar o saneamento, não para degradar o rio, e sim para recuperar a bacia hidrográfica. E implantar políticas públicas para o uso racional da água, como eu citei para vocês, e aí incluindo não só penalização para o uso indevido, mas nós temos que pensar na irrigação. Tem muito desperdício em água e irrigação, que 70% do uso de uma água de um rio é para irrigação, com práticas, inclusive de irrigação por inundação, onde você carrega nutrientes, poluindo o rio também, com grandes perdas de água. Temos que ter economia em práticas mais econômicas de irrigação. A parte de favelização é um problema seríssimo, que a gente culpa a SEDAI por perdas de água, 40% da água da SEDAI entra como perda. Mas parte dessa perda é porque aumentou a favela na cidade do Rio de Janeiro, a primeira coisa que o governador faz é mandar a SEDAI botar água lá. E aí, numa comunidade, você o desperdício de água é enorme, porque você não está pagando, é uma tarifa simbólica, e isso entra como perda de água. Então, nós temos que controlar o uso e ocupação do solo, controlar o crescimento e começar, nessas áreas, principalmente de nascente de rios, de áreas aclivosas, começar a renaturalizar as cidades, tirando as favelas, reflorestando, isso é fundamental. E o aspecto também das tubulações. As tubulações de água estão muito deterioradas, velhas, muito vazamento. Então, isso é importante, isso parece que o governo do Estado vai fazer. E uma última proposição, em paralelo com todas essas medidas, nós temos que ter medidas emergenciais. Então, imediatamente, começar agora, que agora vai começar o período chuvoso 2014-2015, com obras e intervenções de engenharia para aumentar a capacidade de retenção hídrica e recarga de água subterrânea. Isso é imediato. O reflorestamento, junto com o reflorestamento, é atividade de médio e longo prazo, mas a curto prazo nós temos que investir para evitar um colapso de água nas estiagens do ano que vem e, quiçá, se houver um período chuvoso de pouca chuva, com as Olimpíadas. Agora, temos que projetar obras de engenharia também de calha. Agora, na época de chuva, você não vai construir obra de calha em época de chuva, concorda? Com a enchente você não vai botar obra. Mas essa época de chuva é boa para você projetar a obra. Fazer o projeto para, na estiagem do ano que vem, lá para maio, você já está com o projeto pronto, começar a fazer obras de calha para segurar a água do rio e ajudar no controle das enchentes e na retenção de água de chuva. Bom, gente, foi algumas sugestões. Eu já concluí a palestra e fico aí para os debates. Obrigado.